Oi, gente, bom dia. Hoje eu vou estar palestrando aqui para você a respeito de renunciar e a importância, da renúncia, que a própria palavra de Deus nos dá essa ordem de estar renunciando. Amém? Eu separei aqui as bases bíblicas que Deus colocou no meu coração para estar trazendo, tá bom? Minha Bíblia já está aberta aqui no meu colo. E você abre sua Bíblia também se tiver como. E eu creio que Deus vai falar com você poderosamente. Amém? Quando eu estava lá fora no mundo e quando eu vim para a presença de Deus, eu vim toda montada, né? Toda montada. E essa foi as áreas da qual Deus mais tocou em mim. Se você é mulher, está começando a caminhar agora, está passando por esse processo de libertação, a qual Deus está pedindo coisas, a qual você não queria retirar, a qual você não queria mudar, né? Porque você gosta. Mas infelizmente tem coisas que nós gostamos muito que Deus pede. E quando Deus pede, a gente fala: ah, Deus, agora não. Ah, não, eu gosto tanto disso. E assim foi comigo. Eu vim com as unhas de gel, sabe, enormes, porque eu não tinha unha, igreja. Assim, minha unha era no sabugo mesmo. Agora essa aqui é minha unha. Porém, a minha unha era no sabugo, na pele, minha filha. Então eu falava: Deus, por favor, né? Tirar as minhas unhas de gel. Mas as minhas unhas de gel, gente, eram enormes. Como eu já falei em outros vídeos aqui, como era grande. Brincos grandes também, a qual eu usava muito. Aqueles brincos bem chamativos. Outra coisa também, a roupa. A roupa que era, meu Deus, a roupa foi a parte a qual mais doeu em mim de renunciar, né? Porque eu era muito apegada a roupas colantes, marcantes. Eu acho que essa parte foi a questão mais difícil, muito difícil pra mim, porque eu tinha muita dificuldade de renunciar às minhas vestes quando eu vim pra Deus. E Deus pediu muito. Eu tenho um corpo muito, desde criança, muito chamativo, assim, né? Em relação a curvaturas e essas coisas. Na verdade, o corpo da mulher já é chamativo, mas o meu corpo já é chamativo, assim, desde de criança. Desde os meus 9 anos. As minhas tias sempre falavam pra mim. Meu corpo chamava muita atenção e realmente meu corpo tinha já, né? Eu já tinha um corpo muito, já tive um corpo muito novo. Então, quando eu vim do mundo, eu vim com roupas a qual não agradava os olhos de Deus, né? Mas a palavra de Deus diz, né? Venha como estás, mas não permaneça como está. Mas quem vai mudar teu modo de viver, teu modo de pensar, é o Espírito Santo de Deus. Porque ninguém me forçou a tirar os meus piercings. Olha, gente, eu vim do mundo com piercings, cheio de piercings. Eu vim com as roupas todas decotadas, apertadas demais, tudo marcando tudo, tá bom? Salto alto, caramba, as coisas assim muito apegadas que eu era, Deus tirou tudo. Não foi pastora que mandou eu tirar. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que me constrangeu ao ponto de eu arregar e falar: Amém, Deus, eu te entrego. E eu entreguei. Então tem coisas na minha vida que eu não queria entregar e eu entreguei, porque foi o próprio Espírito Santo de Deus me pedindo. E uma delas era as unhas de gel, a qual eu era muito apegada mesmo, tá? Porque se fosse por mim eu não tinha tirado, mas o próprio Deus falou comigo que era pra me tirar. Então é melhor obedecer do que sacrificar, na verdade. E Deus mandou eu tirar as minhas unhas de gel, gente. Deus mandou. E era uma coisa que eu não deixava de fazer, era todo mês no salão, todo mês, cento e pouco reais, 140, 100, esses valores assim. Todo mês minha unha tava lá intacta. Porém, quando Deus manda a gente fazer algo, a gente tem que fazer. Porque se você for rebelde, Deus cobra de você e Ele cobra de verdade. Então eu preferi tirar tudo que Deus mandou eu tirar. Amém? Não tire o que as pessoas estão falando pra você tirar. Um exemplo. Se o teu pastor tá falando assim, né? Se ele tá sendo usado por Deus é uma coisa, mas se ele tá te forçando a falar: para de fazer isso, para de fazer aquilo. Primeiro, escute a voz de Deus. Se a pessoa tá sendo usada por Deus pra mandar você fazer isso que Deus tá mandando, você faz. Agora, se você sentiu que tá te forçando a tirar ou fazer algo forçado, não faça. Porque tudo que é forçado eu acho que não dura, né? Agora, quando Deus ele vem nos constranger e mudar nossa mentalidade, é diferente.
Porque quando Deus fala diretamente com você, né, você tem muito amor ao Deus que você serve, você obedece. Por mais que você fala, poxa, eu não queria, mas Deus faz tanto por mim, eu vou obedecer o que Ele tá mandando eu fazer. E aí, quando eu tirei as minhas unhas de gel, a qual era muito apegada, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, dá força para as minhas unhas. Comecei a orar a respeito, né, da minha autoestima. Comecei a orar. A progressiva também foi uma das coisas que Deus me pediu, a qual eu era muito apegada também, a progressiva. Eu era muito apegada de verdade à progressiva, gente. Era uma coisa que eu idolatrava demais e foi uma coisa que Deus mandou eu tirar. Então, o que eu quero te dizer nessa manhã, faça o que Deus está mandando você fazer, tá? Não vai pelo que o homem fala, tá? Mas vai pelo que Deus está mandando você fazer. Se Deus está falando para você mudar isso, muda. Se Deus te constrangeu para... Ai, não é para usar mais calça. Não usa. Entendeu? Ou se Deus tocou no teu coração para continuar com a tua calça, continua. Então é assim, eu acho assim, cada um, Deus trabalha de uma forma diferente. Então pergunta para Deus, Deus, o que tu queres que eu mude em mim? Que Ele vai falar com você, amém? Deus, Ele se agrada quando damos para Ele uma entrega total, amém? Deus não vê como o homem vê o lado exterior, mas Deus olha o coração. Então Deus vê aonde tu é mais apegado, aquelas coisas que você idolatra tanto, Deus toca aí. Porque Deus poderia muito bem falar assim, para de passar maquiagem. Mas Ele sabe que eu não sou tão pegada à maquiagem. Gente, se for pra mim sair sem maquiagem, eu saio de boa. Apareceu um compromisso aqui pra mim, não vai dar tempo de se maquiar, eu não me maqueio. Eu não tenho importância muito pra essas coisas de maquiagem, não. Eu me maqueio assim quando eu quero, passar um corretivo, sabe? A maneira que eu me maquiava antes de passar muitas coisas no rosto, já não consigo passar mais. Mas maquiagem é uma coisa que eu não sou muito apegada. Porém, as coisas que eu era mais apegada a Deus fez eu renunciar. As coisas que eu mais idolatrava. A academia também. A academia era uma das coisas que eu mais idolatrava. Não deixei de me cuidar e de me exercitar, tá, gente? Me alimento super bem, eu me exercito. Porém, Deus me retirou daquele ambiente de academia. Porque aquele ambiente não estava agradando a Deus. Porque a academia é um lugar muito sensual, é um lugar onde as pessoas dão muito glória pro corpo, é um lugar cheio de cobiças. E ali Deus começou a me fazer eu me sentir mal naquele ambiente. Deus começou a falar comigo. Primeiro ele falou comigo e logo depois ele começou a usar os vasos. Então eu já vi que era uma confirmação do Pai, né? Aí Deus me deu condição de eu poder comprar algumas coisas de academia para mim fazer em casa, porque o teu bem-estar e a tua saúde tem que estar de bem com você, entende? Saúde, primeiro Deus em primeiro lugar, saúde em segundo e terceiro família, porque se você não tiver saúde, você não vai ter como cuidar de você mesma e não vai ter como cuidar da sua família. Então, Deus fez eu renunciar à academia, porém eu ainda continuo me cuidando na minha casa. Ele só me retirou daquele ambiente a qual tinha muita cobiça. Amém? Então foi uma renúncia também difícil, abrir mão da academia, porque era algo que eu era super apegada desde muito nova que eu faço academia. Então era algo que eu falei, caraca, pelo amor de Deus, Senhor, eu gosto muito, eu amo muito, eu não vou. E ele começou a me espremer, me espremer, me espremer, até uma hora que você fala, ai, tá bom, eu te entrego. E eu entreguei. Então, eu acho que as coisas que mais me doeu muito foi essas coisas de vaidade aí, e a academia, e as roupas, né? A qual doeu muito renunciar. Mas eu renunciei e hoje eu vivo muitas bênçãos de Deus por obediência. Eu vou deixar aqui, gente, uma base bíblica para vocês a respeito da renúncia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, toma essa devocional nas tuas mãos, Pai. Que esta palavra venha nos alimentar, nos saciar, nos encher. Pai amado, Pai querido, dá a direção certa para os teus filhos e para as tuas filhas, Pai. Fala com eles no secreto, Pai. Aquilo que o Senhor está requerendo dele, está requerendo dela, Pai. Porque muitas das vezes a gente está tão acelerado no nosso dia a dia que a gente não tem nem tempo de escutar a voz do Senhor. Mas o Senhor nesta manhã veio de uma forma delicada para falar comigo e para falar com os teus filhos, em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, toma frente, em nome de Jesus. Amém.
Vou ser breve para o vídeo não ficar tão longo. Em Lucas 14:33 vai dizer assim: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. E em Romanos vai estar escrito assim, Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo. Olha, igreja, essa palavra é muito forte, direta. É uma palavra que nos exorta. É uma palavra que às vezes você fala, pô, não queria escutar isso hoje. Porém, muitas das vezes Deus, ele vem na contramão. Nem sempre Deus vai falar o que agrada o teu coração. Tem momentos que ele vai vir como um pai que corrige seu filho. E muitas das vezes, quando Deus está requerendo de nós, ele toca em lugares a qual a gente fala, não, Deus, não toca aí não, que eu não gosto. Mas ele vem e toca na área que você não gosta, para mudar o seu interior, para mudar você. Muitas das vezes oramos pedindo para Deus, Senhor, muda fulano, muda marido, muda esposa, muda amigo, muda... Então, mas Deus hoje ele veio aqui para falar assim, hoje eu não quero mudar ninguém, hoje eu quero mudar você. E quando Deus toca em nós dessa maneira, nos exortando, nos incomoda, porque a mudança é algo chato e difícil, não é verdade? Aliás, a gente já tem hábitos, né? A gente já tem costumes, mas hoje Deus veio aqui para falar com você. Que para você viver o extraordinário de Deus, você vai ter que renunciar. Para a gente viver o melhor de Deus, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Eu sei que no momento, às vezes, de renunciar dói, você não quer abrir mão daquilo que você é pegado, não é verdade? Mas Deus, quando Ele faz a gente abrir mão de algo, é que Ele tem algo muito maior para nos dar. Porque no momento que Ele pede, no momento que Ele fala para a gente renunciar, a gente fala assim, eu vou ficar sem nada, eu gosto tanto disso, isso me faz tão bem, né? Mas Deus, Ele pede, mas Ele nunca deixa de nos abençoar. Se Ele está te pedindo algo, entregue para Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai te entregar algo muito maior e muito melhor. Muito melhor. Nesse exato momento, de repente Deus pediu para você o teu emprego. Falou que esse emprego tá te fazendo mal, não quer você mais aí. E você tá, Senhor, mas eu vou ficar sem. Mas Deus diz que Ele não desampara um filho. Pode uma mãe que amamenta esquecer, desamparar o teu filho. Mas Deus nunca desampara os teus. Muitas das vezes Deus vem testar nossa fé para ver se a gente tem coragem de abrir mão de certas coisas por amor a Ele, não é verdade? Mas Deus nessa manhã manda te dizer assim, quando você decide renunciar, quando você decide se posicionar de uma maneira, da maneira que convém a Deus, da maneira que agrada a Deus, as portas que Deus tem preparado para você vai ir de encontro a você. Amém? Porque a palavra de Deus vai dizer, tem um caminho da bênção e um caminho da maldição. Qual caminho você está escolhendo? Porque o caminho da bênção requer renúncias, requer muitas coisas de nós, não é verdade? Mas também vem muitas bênçãos nesse caminho. Porque quando você se posiciona, renuncia, mesmo sentindo dor, você verá aonde Deus irá te colocar. O que Deus tem para você é promessas grandes. E as promessas que Ele te promete não tem nada a ver com o teu dia a dia. As promessas que Deus te entrega, você olha na tua conta, você fala, Deus, como que essa promessa vai se cumprir se a minha conta tá 0,0? Você fala, Deus, como essa promessa vai se cumprir se no meu cenário eu tô desempregado? Senhor, como que a promessa vai se cumprir se eu tô precisando disso, daquilo? Minha despensa tá assim. Então, o que eu quero te dizer nesta manhã? Que Deus, Ele não se baseia
no teu cenário. Deus, ele não se baseia na sua conta. Deus não se baseia na tua vida financeira. Ele se baseia nos céus. Ele se baseia na palavra dele. É nele que você tem que estar firmado. Porque o homem, ele te engana. O homem pode falhar com você. O homem pode mudar de ideia, aquilo que ele falou que ia te dar, mas chega na hora ele muda de ideia. Mas Deus não. Ele te dá uma promessa, ele fala e ele cumpre. Porque ele não é menino, ele é Deus. Então, se Deus está te pedindo para você renunciar a algo e você está falando, nossa, mas eu sou muito jovem. Nossa, mas eu sou muito nova. Mas Deus manda eu te dizer desta maneira. Renuncia o que eu falei para você renunciar. Não importa o que vão falar. Não importa o que vão dizer a teu respeito. Não importa se vão falar, nossa, mas você tá tão santa, mas você tá tão santo agora que abre mão de tudo. Agora você é um santarrão, agora você é uma santona. Mas o Senhor nesta manhã tá dizendo assim, não importa o que vão falar a teu respeito. Deixa falar o que quiser falar. Controla somente o que você pensa que você fala. Porque a boca dos outros você não consegue controlar e nunca vai controlar. O pensamento alheio você nunca vai controlar. Você entende? Então Deus nessa manhã está dizendo assim, comece você a se consagrar. A palavra de Deus em Romanos está dizendo para a gente entregar a Deus o nosso corpo. Então, é sobre você se consagrar. Se Deus está pedindo para você renunciar a uma progressiva, renuncia. Se Deus está mandando você renunciar a uma veste que não está agradando a Ele, renuncia. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Irmão, depois que eu renunciei todas essas coisas, eu tenho sentido tão forte a presença de Deus, sabe? Deus tem me entregado sonhos de revelação, sabe? Deus tem me mostrado o oculto e escondido. Eu tenho visto a mão de Deus na minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. Eu tenho falado, meu Deus, como tu tem feito na minha vida, Senhor. E aí Deus falando comigo, vale a pena ou não vale renunciar? Vale a pena, igreja. Vale a pena se posicionar. Consagre os seus cabelos a Deus. Consagre o teu corpo a Deus. Consagre. Consagre. Se você não está conseguindo abrir mão dessas unhas que Deus falou para você abrir mão. Consagre a Deus. Fala, Deus me ajuda. Se você não está conseguindo abrir mão desse pecado que está tirando tua paz, está te dando um prazer momentâneo, mas logo depois vem essa falta de paz, entregue na mão de Deus. Fale com Deus. Fala, Senhor, me ajuda. Porque nos momentos mais difíceis de renúncia na minha vida, eu pedi ajuda. Porque tem renúncias que é muito dolorosas, que você é tão apegado que você acha que não vai conseguir. Mas nesta manhã tu vai falar, Senhor, me ajuda a renunciar isso aqui. E você vai pedir. Daniel orava 3 vezes ao dia. Era um homem posicionado. Era um homem cheio da presença de Deus. Mas era um homem também que renunciou muito, abriu mão de muitas coisas para receber tanto de Deus. Então tudo depende de você. Depende somente de você, para você ver o cenário mudar. Quando você se posicionar e fazer o que agrada os olhos de Deus, você vai ver o cenário da tua casa mudar. Amém? Fica na paz. É isso que Deus colocou no meu coração para estar falando aqui para você. Renuncia. Faça aquilo que Deus falou para você fazer. Coloque as palavras que Deus te entregou em prática e você verá a mão de Deus agir a seu favor. Amém? Fique na paz. Shalom. Deus abençoe, igreja. Fica com Deus.